Hoje é dia 21 de setembro, dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. Este é o canal Encontrando com Deus, onde você se encontra com Deus através da escuta do Evangelho diário, dos salmos e das várias orações que a igreja nos ensina. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe. Mateus era um cobrador de impostos que deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Mas ele mudou o nome para indicar a mudança de vida. O nome Mateus foi citado também nos Atos dos Apóstolos. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus era enorme. Eram chamados publicanos, um termo carregado de preconceito. Isso porque os judeus, na época, não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Isto significa que financiavam quem os oprimia. Por isso, os cobradores de impostos eram considerados como um colaborador do opressor. Mateus fazia esse trabalho em Cafarnaum da Galileia. Foi lá, em sua banca ao ar livre, que Jesus o viu e o chamou. Mateus deixou tudo e passou a segui-lo. Mateus é autor do primeiro evangelho, escrito em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo. E Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Assim, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições, consideradas pouco críveis, a sua existência terminou na Etiópia. As suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno, onde o santo é festejado em 21 de setembro com uma solene procissão. São Mateus é considerado o santo padroeiro dos banqueiros, bancários, alfandegários, da Guardia di Finanza na Itália, cambistas, contadores, consultores tributários, contabilistas e cobradores de dívidas. São Mateus, rogai por nós. Oração a São Mateus. São Mateus, que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus, intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouvistes do Mestre as palavras, não ajunteis para vós os tesouros da terra, onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensinai-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permiti que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causem cobiça, nem ensejem atos ilícitos desvairados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu
e a servir a Deus e não ao dinheiro. Amém.